Uma informação adicional ainda nesse assunto, porque o Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 48 horas para Jair Bolsonaro explicar por que ele se hospedou na Embaixada da Hungria. A PF e a Corte querem saber, principalmente, se o ex-presidente tentava se resguardar de um eventual pedido de prisão após a operação da Polícia Federal que apreendeu seu passaporte. Segundo a defesa de Bolsonaro, a hospedagem foi apenas uma forma de manter contato com autoridades do país, como nós trouxemos há pouco. Você, Cristiano Beraldo, esse pedido do Supremo Tribunal Federal, é possível fazer algum tipo de leitura, conjectura? Isso é a sinalização de alguma coisa ou não, sem exageros? Não, eu acho que isso tem uma sinalização clara de que esse tema está sendo levado muito a sério pelo Supremo Tribunal Federal, assim como deve ser. Como eu disse, o fato dele ter ido não gera automaticamente nenhum tipo de crime. Não tem crime em você ir, como também a embaixada, a representação da Hungria no Brasil não transgride nenhuma regra de convivência pacífica e diplomática com o Brasil ao receber o ex-presidente, porque não foi produzido desse encontro nenhum tipo de posicionamento oficial, nenhum tipo de cobrança dos órgãos brasileiros, enfim, é algo que se deu num contexto de reserva de ambas as partes, isso tem que ser respeitado. Mas, como eu disse, este fato, ele incrimina, porque ele não faz sentido. Esse é o grande ponto. Pode ir, pode ir. Tem alguma lei que condene? Não tem uma lei que condene. Agora, vai ter que prestar esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal para demonstrar razões que possam ser tidas como fortes o suficiente para que ele tenha deixado de passar 2 noites na sua própria casa, ou na casa de seu filho, ou na casa de alguém muito próximo a ele, para passar numa embaixada, justamente na sequência em que o seu passaporte foi retido. Tem toda uma conotação ruim para Jair Bolsonaro nessa história. E por mais que eu ache que a manifestação do Itamaraty, ela não tem nem pé nem cabeça, esse incômodo gerado não se justifica, por mais que essas imagens detalhadas, assim, várias imagens que mostram a rotina, o que fizeram, aonde foram e tal, vazadas de dentro de uma embaixada, isso enfim, é gravíssimo, né? Você imaginar que alguém pegou essas informações que são de propriedade de um país e simplesmente passou para um jornal norte-americano fazer essa matéria contra um ex-presidente brasileiro. Então, todos esses contornos são contornos complicados. Só que ele terá que prestar justificativas à justiça. E eu, pessoalmente, acho difícil ter uma justificativa plausível, que convença. E aí, qual será a reação? A gente vai ter que acompanhar, tudo pode acontecer, a gente sabe né, que há os ditos de que tudo pode sair da cabeça de um juiz, e neste caso, sobretudo, tudo pode acontecer. O que pesa? Pesa essa manifestação que o Alan lembrou aqui que aconteceu, que reuniu lá mais de uma centena de milhares de pessoas na Avenida Paulista em apoio aos presidentes. O que vai acontecer na eventual prisão? As pessoas vão se manifestar? Vai haver uma pressão? Não vai? A gente tem que se perguntar essas coisas para tentar definir o cenário para frente. Sobretudo, lembrando, ano eleitoral, tudo isso tem impacto no resultado das eleições desse ano. Gani, o prazo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, as justificativas de Jair Bolsonaro. Agora, você acha que a estadia pode caracterizar a quebra das medidas cautelares? Olha, até pode, mas é uma hipótese, é uma ilação. Agora, isso justificar uma prisão daí, eu acho muito improvável, eu acho muito difícil. Se Jair Bolsonaro for preso porque dormiu numa embaixada, e repito, e saiu da embaixada, não permaneceu na embaixada, e embaixada não é um território estrangeiro, é um território especial dentro do país, tanto é que você não precisa de um passaporte para entrar na embaixada. Se de fato for decretado algum tipo de prisão, e eu acho que o Supremo não vai nessa linha,
aí vai dar munição para o ex-presidente se colocar como um perseguido político, né? Aí é tudo que ele gostaria. Aí ele vai falar, olha, eu sou de fato um perseguido político. Então não acho que eles vão nessa linha. Ele deve ir lá dar as suas explicações. Agora, se ele tivesse, né, continuado na embaixada, o discurso seria outro. Mas ele saiu da embaixada. E também você pedir um exílio político dentro de uma embaixada também é um direito político. Não é ilegal isso, você pedir alguma ajuda para uma embaixada. Isso também não é uma prática ilegal. Você, Zé Maria, a justificativa de Jair Bolsonaro deve seguir aquele comunicado que foi enviado à imprensa pela defesa de Jair Bolsonaro e que disse, inclusive, o embaixador ao Itamaraty, ou talvez alguma novidade? Acho que não, talvez, né? Olha, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já se saiu muito bem, né? Primeiro, confirmou, tem que confirmar, as imagens são muito claras, né? Que houve realmente esta estadia dele lá, não é só visita, há uma diferença, é isso que está pegando essa dificuldade, né? Ninguém vai na embaixada e dorme na embaixada. Ele deve ter alguma explicação o porquê de ficar os 2 dias, né? Pode ser uma conversa longa ou espera exatamente de uma agenda do primeiro-ministro para uma conversa mais aberta, mais longa, né? Isso é possível. E esta linha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem que estar na mesma proposta e na mesma fala, e deve ser uma fala oficial, do governo húngaro, né? Isso é preciso. Mas eu insisto de que o convencimento do ministro, o convencimento do juiz, que no caso o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, é muito importante, porque mais do que uma explicação oficial no papel, tem que convencer de que realmente houve uma conversa demorada e ele acabou ficando até mais tarde, não sei, né? E acabou ficando a convite do embaixador, que tem aposentos lá, o Brasil também nas embaixadas fora tem aposentos para receber autoridades e tal, então ele acabou ficando. O problema não é visitar a embaixada. Repito, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que já foi e já visitou outras embaixadas. Não foi só da Hungria, né? Então, o problema não é ir na embaixada, é que nesse ele ficou 2 dias. Eu tenho a certeza, não acho, tenho certeza de que não houve desobediência de nenhuma lei brasileira. Então, a embaixada da Hungria não extrapolou, não descumpriu nenhuma legislação, nenhum tratado internacional e não houve absolutamente nada. Não houve nenhuma transgressão, não houve um pedido oficial de exílio, o que seria já justificativa para uma desconfiança, né? Mas é que ficou esse processo, senão o Alexandre não teria pedido informações. Se ele pediu informações, é de que ele acha que este é um evento importante que deve ser melhor investigado. Já é um assunto judicializado. A Polícia Federal está aproximando as investigações, vai coletar provas, a embaixada não é obrigada a passar à Polícia Federal essas imagens, né? Mas agora as imagens são públicas e esse assunto vai para o Supremo. Veja bem, só falta criar um novo inquérito para investigar a ida dele à embaixada. Isso não é crime, não é problema nenhum, mas pode ser um fator de convencimento sobre a intenção do ex-presidente Jair Bolsonaro de se exilar. Houve já desconfianças de governos anteriores sobre a possibilidade de ir para uma embaixada, mas isso nunca aconteceu no Brasil, como nunca houve tantos processos assim contra um ex-presidente da República. A nossa cultura, a nossa Constituição, ao estabelecer que o ex-presidente tem direito a um grupo de assessores, salários e motorista e tal, dá a conotação de que um ex-presidente da República é um indivíduo, é um cidadão especial. Ele detém informações importantes de segredos de Estado, de poderes do Estado, né? Então, ele é um ser especial aqui no Brasil. E é assim que deve ser tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Só para fechar, você, Beraldo, diante desse episódio, da divulgação das imagens pelo New York Times, aumentam as chances de prisão preventiva de Jair Bolsonaro? Que leitura você faz? Aumentam, né? A narrativa ela vai se fortalecendo, esse é o ponto. Então, agora, esse caso, ele vira, o pêndulo está contra o ex-presidente. Diante de todos os desafios que existem, teve o episódio, primeiro, Valdemar da Costa Neto preso, presidente do partido, onde está afiliado não só o ex-presidente, mas todos os seus apoiadores mais próximos. Aí depois teve o caso do tenente-coronel Cid, que vazou aquele áudio, alguém vazou o áudio, e olha que interessante, vazou o áudio, vazou a imagem, o que mais vai vazar, né? A gente está aqui parecendo uma peneira, tudo vaza. É interessante como não há mais privacidade no Brasil. Então, as consequências disso, ao que parece, elas estão caminhando para uma prisão. É o que dá a impressão de que vai acontecer. Mas, de novo, a gente não sabe quais são os outros elementos, a gente não sabe o que está sendo levado em conta para tomar essa decisão, porque claramente, se a gente olhar o que aconteceu com outros envolvidos nos episódios citados, a gente vê que o ex-presidente está tendo um tratamento diferente. Agora, respeito pelo fato de ser ex-presidente da República, é respeito pelo fato dele conseguir mobilizar muita gente em seu apoio, isso de alguma forma poderia causar ali uma instabilidade com manifestações, etc., ou é simplesmente um cálculo de melhor momento? Eu não sei responder essa pergunta.